E como prometido, Lula colocou o pobre no orçamento, caberá ao pobre pagar a conta do rombo nas contas que o PT tem causado desde que assumiu o governo. Pessoal, a gente viu essa semana um anúncio de corte de 25,9 bilhões de reais e basicamente ele vai vir de cortes em benefícios sociais dedicado exclusivamente ao pessoal mais pobre. É um absurdo, mas eu vou trazer três análises importantes para você entender que não vai resolver o problema e a gente continua empurrando as coisas para frente, tá? A primeira coisa é o seguinte, vamos lá. O Lula fez esse corte porque, ao longo da semana passada, ele ficou falando absurdos sobre o Banco Central. Isso fez os investidores perderem a paciência e tirar o dinheiro do Brasil. E aí o dólar saiu lá de próximo de R$ 5 a 5,70, né? Aconteceu nas últimas semanas esse negócio. E aí o que que aconteceu? Acendeu o alerta vermelho. O Haddad falou a verdade para ele. Falou, cara, olha só, se você continuar falando dessa forma, o dólar vai continuar subindo e dólar mais alto é petróleo mais alto, é alimento mais alto, porque o trigo que você usa no teu pão, o arroz, o feijão, todos esses produtos são commodities. O cara pode vender para o brasileiro ou ele pode vender para fora do Brasil. E isso faz os preços subirem. O minério de ferro, que você produz a geladeira, que produz o carro, que produz tudo, tem ligação com o dólar. Se o dólar sobe, a inflação sobe. Se a inflação sobe, os juros têm que subir também. E finalmente alguém lá colocou uns 3 ou 4 neurônios na cabeça do Lula, e aí ele resolveu parar de falar besteira, tá? Então, a primeira coisa foi para de falar besteira. Segundo, vamos anunciar que a gente continua comprometido com o arcabouço fiscal. Aquela idiotice que a gente inventou aí pra galerinha acreditar que a gente, pô, tem um mínimo de responsabilidade, né? E aí, para dar um certo peso no arcabouço fiscal, eles anunciaram que cortariam despesas. E cortou justamente do pobre, benefício social. E aí vem uma questão interessante. O valor que eles anunciaram de corte é muito baixo, tá? Realmente não é muita coisa. Foi só uma sinalização do tipo, calma, galera, eu também vou fazer alguma coisa aqui. O que eu acho muito ruim, porque não é um compromisso do PT, do Lula e tudo mais, de que eles entendem que gastar mais do que arrecada faz mal para a economia brasileira, que isso é danoso para a economia brasileira. Eles não acreditam nisso. Então, o primeiro ponto é: não mudou o estrutural da coisa, a estrutura da coisa não mudou. O Lula continua pensando que o Banco Central tem que baixar a taxa de juros na marra, ele continua acreditando que você pode gastar dinheiro infinito, que não dá problema, e ele continua acreditando que se ele ficar fazendo expansão de gastos, o país vai continuar crescendo. Isso não vai acontecer. O segundo ponto que é importante: por que então, se ele anunciou um corte pequeno, ele anunciou em cima da camada mais pobre, que é justamente a que ele alega defender, né? Porque aqui está exposto mais uma vez que o Brasil é isso. É um país que é uma democracia feita por pequenos grupos de interesse. Lá no Congresso Nacional, eu já falei isso várias vezes, eu acho que foi o Gustavo Franco que falou sobre essa ideia. No Congresso Nacional, o único grupo que não está representado é o povo. Você tem bancada da bala, bancada evangélica, bancada da esquerda, você tem bancada do agro, bancada do não sei o quê, você tem uma porrada de bancada. Essas bancadas defendem os interesses dos grupos organizados. Por exemplo, uma bancada muito forte, bem estruturada politicamente, é a bancada do servidor público. Por quê? Porque no final do dia, o juiz é um servidor público, o promotor é um servidor público, o político é um servidor público, o cara do alto escalão é um servidor público. Os presidentes ficam aí, presidente de Petrobras, presidente do BNDES, presidente... são cargos públicos. São cargos que o próprio governo indica. Então, ele nunca vai mexer nesses interesses porque essas pessoas estão organizadas politicamente para atacar o governo, né? Então, o grande corte que a gente precisa fazer hoje na economia brasileira, né, nas nossas contas do Brasil, é justamente super salário. São super salário dessa galera toda. A gente precisa desinvestir essas empresas estatais. Não faz sentido eu ser dono da Petrobras. Para que que eu vou ser dono de uma empresa que vale bilhões e bilhões e o Brasil não tem dinheiro para pagar por benefício social? Ah, não, mas eu tenho a Petrobras, tá? Ela vai ajudar o Brasil. Como? Não é o cara do benefício social que está precisando de dinheiro, você está cortando o dinheiro do cara e não vendendo coisa da Petrobras. Vende o Banco do Brasil, reduz o tamanho da Caixa Econômica, privatiza rodovia, aeroportos, portos, né? Traz mais o setor privado para dentro da economia. Mas não, isso vai atrapalhar porque na hora que o político entra, ele fica indicando um monte de gente nessas estatais aí.
Ele vai cortar salário de juiz. Olha só, o corte que eles estão dizendo que vai fazer em cima do pobre de 25,9 bilhões é muito menos do que o aumento que o judiciário pediu, que tinha um impacto de quase 43 bilhões de reais. Ou seja, para o juiz milionário, o cara dá aumento. E para o pobre que está ganhando merreca, eles vão cortar o benefício. Ah, é um pente fino. Isso é para você acreditar. Então, o próprio Paulo Guedes falava dessa figura dos monstros do pântano, né? Ou seja, lá em Brasília, aquele negócio, quando você vai mexer nos interesses que realmente precisa mexer, por que que um servidor público ganha 200, 300 mil reais de salário? No Brasil que a gente vive, seja qual for o seu cargo como servidor público, não faz sentido você ganhar uma aposentadoria de 200 mil. Por que que uma menina que, pô, perdeu um pai que era desembargador, né, ou era militar, ela vai ganhar dinheiro até ela morrer? E você vai ter que pagar essa conta. Por que que o militar tem esse benefício e por que que o gari não tem? Por que que a filha do gari, quando o gari morre, ela não ganha nada, mas a filha do político, ela vai ganhar muito dinheiro? Isso é um absurdo, que a gente não mexe, porque na hora que vai mexer, monstros do pântano aparecem em Brasília e fala: não, não, não mexe com isso. Vamos jogar a conta pro pobre pagar. A gente está vendo isso agora nessa questão do imposto do pecado. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso, né? A gente tem a ideia do imposto do pecado. Foi até interessante que eu tive uma discussão com um amigo meu, quando foi a primeira vez levantado isso lá antes de aprovar a reforma da Previdência, da reforma tributária. Aí eu falei, cara, olha só, esse negócio de imposto do pecado, é para cigarro e bebida alcoólica, porque isso faz mal à saúde e compromete o SUS. Falei, cara, isso é uma balela. Os caras estão criando uma alternativa para quando eles quiserem cobrar mais imposto, eles vão jogar os produtos nesse lugar. Ah, não sei o quê, você, neoliberal, bababá. Tá bom. Aí a notícia que saiu: carros elétricos vão ser considerados no imposto do pecado. Mas, porra, peraí, o carro elétrico não é o suprassumo da humanidade, a energia limpa e tudo mais, ainda mais no Brasil. Porque a nossa matriz energética no Brasil, diferente da Europa e dos Estados Unidos, ela é muito limpa. A gente tem muita hidrelétrica, muita usina eólica, solar. A gente tem uma matriz muito limpa, né? Mas o carro elétrico, ele está impactando o quê? A indústria de São Paulo que produz os carros e tal, que estão sendo amassadas aí para os carros elétricos chineses que estão chegando aí. E aí, para defender os interesses, joga o carro elétrico lá no, no imposto do pecado. Mas por que que não joga então o carro a diesel, o carro a gasolina? Ah, não, isso aí não joga não, porque tem que proteger os interesses da indústria nacional. A gente tem que proteger o brasileiro de pagar barato no carro. Ele tem que pagar caro no carro, porque o brasileiro é isso, né? Tem que pagar caro nos produtos para poder manter boa vida de político e de servidor público. Não é isso? Então, de linhas gerais, assim, o segundo ponto é: não mexeram com quem tem que mexer. Não mexeram no grande volume que é de gastos do governo. Mexeram só no pequeno. E o último ponto, pessoal: ainda que a gente faça esse corte, que eu não sei se vai sair, ainda que o governo consiga segurar alguma coisinha ou outra ali, ainda que a taxa de juros dos Estados Unidos caia agora, e isso vai favorecer muito o Brasil, vai dar um respiro para a gente conseguir andar mais alguns quilômetros aí, não mudamos a rota, né? Eu fiz um vídeo que viralizou bastante, que fala que o Brasil vai falir em 2028, não mudou nada, tá? A gente continua numa rota de colisão. E pode, de repente, de 2028 para 29, talvez chegar a 30, ou talvez se a gente fizer algum problema agora aí, cair para 27, mas essa rota vai chegar. E o que que eu quero dizer com essa falência do Brasil? A rota que a gente tem é: o Brasil continua gastando mais do que arrecada, a nossa dívida continua subindo, a gente não sabe mais como aumentar imposto, só que continua tentando. Então, cada vez que você aumenta o imposto, você torna as indústrias brasileiras menos competitivas, você tira o dinheiro da população, porque não adianta isso. Ah, vou aumentar o imposto do cigarro, mas o cara pobre que compra o cigarro, agora ele vai pagar mais caro no cigarro, ele vai ter menos dinheiro disponível para comprar outras coisas. Quando o governo aumenta os impostos, ele naturalmente inflaciona também a economia. Ou, pelo menos, faz o inverso. Ele tira o dinheiro da mão do trabalhador. Porque se ele cobra mais imposto do trabalhador, o trabalhador tem que pagar mais imposto, vai sobrar menos dinheiro para o trabalhador comprar outras coisas. Então, na prática, a gente não está mudando a rota do negócio. A gente não consegue mais arrecadar, a gente já está tirando sangue do trabalhador brasileiro, porque ele não aguenta mais pagar imposto. Só que no lado do aumento do gasto, não para de subir. Não para de subir. A gente está vendo um monte de estatal agora dar prejuízo. Quem você acha que vai pagar essa conta? Ah, vai pagar o governo, só que o governo vive do teu dinheiro, dos teus impostos. Então, em algum momento, essa conta vai estourar.
Em algum momento, a gente vai ter que parar e falar, cara, agora beleza, agora o negócio rompeu, como aconteceu com a Dilma. A gente colidiu com a época da Dilma. Vocês lembram muito bem disso. A gente teve 2 anos de recessão que nunca, nem na crise de 29, que foi a pior crise aí que o capitalismo enfrentou, a gente teve uma queda tão grande como aconteceu com a Dilma. E foram 2 anos seguidos. A gente viu a inflação bater mais de 10%. Aí entrou o Temer, aí começou aquele trabalho, depois o Paulo Guedes, aí veio crise sanitária. Essa história a gente já conhece. Só que essa história vai se repetir. Não é uma discussão aqui. Até ontem eu faço pergunta, toda sexta-feira eu respondo sábado de manhã lá no Instagram. E muita gente perguntou isso. Não, mas se entrar um governo de direita resolve? A questão aqui não é mais esquerda, direita, liberal, libertário. A questão é o seguinte: é uma questão matemática. Tá? O Brasil gasta mais do que arrecada. Isso está entrando em um colapso. Quando esse negócio colapsar, vai ser exatamente igual à Argentina. Tá todo mundo gritando da Argentina aí, não, porque eu Milei, porque não sei o quê. Só que o Milei está enfrentando o que a gente vai enfrentar. Que é o seguinte: se a gente não corrigir a rota de verdade, ou seja, se a gente agora não começar a cortar gasto, se a gente começar a realmente incentivar mais a produção de empresas privadas, se a gente não fizer isso para o Brasil poder crescer, melhorar a produtividade do seu trabalhador, se a gente não fizer isso, é uma conta matemática, não importa, pode entrar Jesus Cristo. Ele entrou lá, pô, desceu dos céus, ressuscitou, não sei o quê, entrou no governo. Se ele não cortar gasto, se não ajustar a produtividade do trabalhador brasileiro e tudo mais, o problema vai acontecer. E aí a gente vai ter que sair privatizando tudo. Vamos lá, a gente fez 30 anos de Plano Real agora, né? Quando você olha o que aconteceu no Plano Real, foi exatamente isso. Eles chegaram e falaram o seguinte: olha, a gente precisa fazer um controle de gastos e a gente precisa fazer com que o Estado se torne saudável. E é por isso que teve um monte de privatização. Esse é o ponto. Tem gente que acha que o Fernando Henrique é neoliberal, não sei o quê. Ele fez o que precisou ser feito. Ele teve que privatizar empresas, porque o Estado não tinha mais dinheiro. Ele teve que cortar gastos, cortar um monte de benefício, porque não tinha mais dinheiro. E organizou a economia. Só que desde então, depois que o Lula entrou em 2002, a gente teve o boom do petróleo, o boom das commodities, por causa do crescimento da China e tudo mais, a gente ganhou um fôlego ali. Mas foi no governo da Dilma que já apareceu de novo o mesmo problema. O Brasil não resolve a cerne das coisas. Ele não é um país que sabe controlar as suas despesas. Ele é um gastador, exatamente como a nossa população. E é por isso que a gente é um país pobre. Porque a gente acha que se a gente ficar gastando dinheiro, esse negócio não vai dar problema nenhum, né? Infelizmente. Então, se você gostou, curte, comenta aqui embaixo o que você achou, suas ideias, se você concorda, não concorda, se tem outra visão. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que realmente deveria aprender mais sobre o assunto e vejo você no próximo vídeo.